tivessem as suas reservas cheias até novembro, ou até ao fim de outubro de 22. Ora, pois, todos os analistas disseram que era impossível, disseram que íamos ter racionamento de energia. Racionamento de energia iria ser feito naturalmente nas indústrias, porque, como é óbvio, não iam racionar o gás natural na casa das pessoas, porque as pessoas votam, não é? E precisam de gás natural para se aquecer, e isso ia ser complicado. E se racionasse a energia nas empresas, nomeadamente gás natural, ia faltar produto nas prateleiras, porque as fábricas paradas não produzem. E se ia alimentar ainda mais inflação e hiperinflação. Ora, todo este cenário apocalíptico não se verificou, porque de facto, quando os preços aumentam, as economias ajustam-se, os produtores aumentam a produção e a economia, mais uma vez, ajusta-se. E atingimos esses 80% em agosto e chegamos a novembro com 93% das reservas de gás natural cheias, e saímos do inverno de 22 para 23 em máximos históricos de reservas de gás natural. Ora, as economias tendem a ter uma capacidade de adaptação superior à que a mera análise de qual é a percentagem da energia que vem de determinada origem se presta a ajudar a perceber. Por isso, eu ainda estou um pouco cético relativamente à questão do racionamento de energia, até porque é bom lembrar, nós estamos a falar de um choque de procura que acontece uma vez. No limite, se tivermos de habituar a viver com menos 20% do petróleo no mundo, aquilo que acontece no muito curto prazo é que vai haver aqui alguma variação de reservas, vai haver aqui alguma pressão, e os preços obviamente sobem em função disso, mas quer dizer, a oferta não continua a diminuir. Uma vez dando o salto inicial de preços, sim, a coisa estabiliza. Portanto, estava-me a explicar que há estratégias de mitigação, nomeadamente diversificar as origens onde se vai buscar, onde se vão buscar os combustíveis, e também diversificar os tipos de energia. Essa é a mitigação, que funciona a curto prazo. É isso? E se chegarmos ao longo prazo? E já agora o curto prazo é quanto? A gente não tem muita noção. Curto prazo é o quê? Claro. Estamos a falar de um mês, 2... Estamos a falar de meio ano, creio que nos primeiros 6 meses, Quanto? obviamente... 6 meses. Pelo menos, esta situação é muito complicada, mas à medida que o horizonte se vai estendendo no tempo, naturalmente que aquilo que vai acontecer é que, por exemplo, explorações que estavam ali na margem de serem lucrativas, neste momento passam a ser muito lucrativas, porque o preço do petróleo aumentou. Então essas explorações podem ser reativadas, pode aumentar a exploração desse tipo de reservas. Agora, claro, no curto prazo é muito difícil substituir, e por isso é que nós estamos a ver o aumento de preço brutal que estamos a ver. Mas, mais uma vez, o aumento de preço brutal que estamos a ver é um salto no preço, não um contínuo aumentar de preços, porque para os preços continuarem a aumentar sem parar, seria preciso que a oferta continuasse também sem parar a diminuir. Ora, não é isso que se trata. Por isso é que me parece que estou um pouco cético relativamente à necessidade de racionar energia, mas nomeadamente petróleo, mas naturalmente que estas coisas também são difíceis de prever com exatidão, não é? Sim. Pedro Brinca, muito obrigada pelos esclarecimentos que deixou aqui aos ouvintes. Pedro Brinca, professor da Nova School of Business and Economics, hoje o nosso convidado no Ponto Central. Que fica também disponível em RTP Play. Liga à informação. Ligue à RTP Antena 1. São 8h28, daqui a pouco o trânsito. Mas primeiro, Francisco Sena Santos, bom dia. Daqui a pouco, um dia no mundo, uma proibição em jeito de retaliação. É, Miguel, viva, bom dia. A liturgia do Domingo de Ramos, na Cidade Santa de Jerusalém, começa sempre na Igreja do Santo Sepulcro, o lugar onde, narra a Bíblia, Jesus foi crucificado e ressuscitou. Mas quando o cardeal Pizzaballa, número 1 dos católicos na Terra Santa e patriarca latino de Jerusalém, juntamente com o custódio do Santo Sepulcro, se aproximou ontem deste templo, polícias israelitas barraram-lhes o caminho. Como temos para escutar, uma proibição sem precedentes que configura retaliação por o cardeal ser um crítico da guerra, e assim ficou violada a liberdade religiosa e de culto. Para ouvir mais daqui a pouco com Francisco Sena Santos, um dia no mundo na RTP Antena 1. Esta informação sobre o trânsito tem o apoio da Spoticar.pt.
marca de carros usados. Um início de semana com vários acidentes. O que tens para contar a esta hora, Mónica? Começamos então pela VCI, no sentido da Rábida-Freixo. O trânsito continua cortado devido a um acidente antes da ponte da Rábida. Está agora a ser desviado pelas autoridades, mas as filas estão a partir do nó da A29 e está a afetar a A44. Já no sentido Freixo a Rábida, um autocarro avariado no mercado abastecedor também a deixar o trânsito mais acumulado. As filas estão a partir do nó da A29 e ainda está a afetar também a A44. Já na A28, na A3 e na Via Norte mantêm-se as filas em direção à VCI. Na A1, sentido Lisboa-Porto, um acidente com um pesado ao quilómetro 75 entre Santarém e Torres Novas ainda está a deixar o trânsito condicionado. Já por Lisboa, para-se na segunda circular nos dois sentidos e na A5 há filas à passagem pelo Estádio Nacional e depois de Monsanto para as Amoreiras. Ainda se para no eixo norte-sul, do Lumiar até Sete Rios e no IC19 de Terceira até à Amadora e depois de Alfragide para a segunda circular. O IC2 agora com demora na zona do Carregado, no acesso à A1 e ainda também para a Ponte 25 de Abril, ligação à Almada, Lisboa. As filas estão a partir do Feijó, os acessos preenchidos. 821-0101 para mais informações de trânsito. Linha gratuita RTP Antena 1 800-21-0101. Bom dia, boa viagem. É uma segunda-feira de sol no continente, com céu pouco nublado ao limpo, um aumento temporário das nuvens altas até ao início da tarde, geada no interior norte e centro e subida da temperatura máxima no norte e centro e também no Alto Alentejo. As máximas previstas são de 23 graus para Braga, 22 para Coimbra e Santarém, 21 para Viana do Castelo, Setúbal e Funchal, 20 para o Porto, Castelo Branco, Leiria, Lisboa e Évora, 19 para Bragança, Porto Alegre, Beja e Faro, 18 para Vila Real e Aveiro, máxima de 17 para Viseu e Ponta Delgada, 14 para a Guarda, 12 para as Penhas Douradas. Já são 8h31, vamos ao principal da atualidade agora com Diogo Miguel Pereira. Os mercados não escapam à guerra e as bolsas hoje acordaram no vermelho. Lisboa, Paris, Londres, Frankfurt, todas abriram em terreno negativo neste início de semana. Donald Trump ameaça que os Estados Unidos podem facilmente tomar o petróleo do Irão, sequestrando a ilha de Karg. Esta é a ilha por onde passa 90% das exportações de petróleo do Irão. Esta ameaça de Trump foi deixada em entrevista ao Financial Times, mas o presidente dos Estados Unidos falou também já depois no avião presidencial e foi lá que garantiu que há um acordo com o Irão para a passagem de 2 dezenas de petroleiros pelo Estreito de Hormuz, uma passagem que pode começar já esta segunda-feira. Em França, os camionistas estão em protesto contra os apoios decididos pelo governo francês por causa desta guerra. Consideram os camionistas que esses apoios não chegam e, por isso, vão preencher esta manhã as ruas da capital francesa, Paris. Por cá estão em greve os mediadores culturais da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Exigem ser integrados nos quadros da AIMA porque, dizem, fazem funções permanentes, mas continuam com vínculos precários. Nesta altura, estes profissionais são pagos por associações através de protocolos, não têm salários definidos nem recebem horas extraordinárias. A esta hora já estão em protesto junto da AIMA em Lisboa. À tarde há uma concentração no Campus 21, o edifício onde estão vários ministérios do governo. O primeiro-ministro israelita anunciou que já deu ordens para que o cardeal Pizzaballa, o patriarca latino, possa ter acesso total e imediato à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, depois da polícia israelita ter impedido ontem a entrada para a missa de Domingo de Ramos. Israel tinha justificado o incidente de ontem por razões de segurança, uma decisão que mereceu muita contestação e indignação internacional, incluindo a do Presidente da República, António José Seguro. Vamos ter daqui a pouco um dia no mundo com o Francisco Sena Santos sobre isso mesmo. Diogo Miguel Pereira com o principal da atualidade, notícias em permanência, na internet em noticias.rtp.pt. E no desporto, a equipa das esquinas está nos Estados Unidos. Mário Silva da Costa. Após estarem instalados, os jogadores de Portugal fizeram ontem trabalho de recuperação no ginásio. A comitiva chegou durante a noite a Atlanta, nos Estados Unidos. Hoje, às 11h20 da noite, hora de Portugal continental, a equipa treina no estádio Mercedes-Benz, que vai ser o palco do jogo particular entre a seleção